Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Na medida do possível, tudo bem, né? Bom, pessoal, ontem eu falei sobre as 5 equipes mais de baixo do grid, né? Ontem especificamente eu falei sobre a Haas, falei sobre a Sauber, falei sobre a Alpine, falei sobre a Williams. Deixa eu ver aqui qual outra equipe também que eu falei ontem. E da Racing Bulls, tá, pessoal? Essas equipes que eu particularmente acho que essas equipes são 5 menores, né? De menor expressão, né? E hoje eu vou fazer tipo a parte 2, né? Porque eu prometi a vocês que eu ia dividir esse vídeo em 2 para não ficar muito longo, né? E hoje eu vou começar aqui e hoje eu vou falar da Red Bull, da Ferrari, da Mercedes, da McLaren e da Aston Martin, né? E aqui eu vou começar falando da Aston Martin, né? Bom, pessoal, a Aston Martin para mim é evidente de que para mim é nitidamente uma quarta ou quinta força nesse ano, né? Eu acho assim que isso não é segredo para ninguém. Eu acho que sem dúvida nenhuma a gente pode chegar à conclusão de certa maneira de que a Aston Martin ela não se achou assim igual ela se achou ano passado, né? Acho, eu posso estar falando uma completa bobagem aqui, mas na minha visão, se vocês repararem esse barulho, esse maldito barulho, inclusive, da secadora da minha esposa, tá? Só para constar mesmo, só uma constatação aqui mesmo, tá? Mas enfim, então assim, a Aston Martin, eu acredito assim que na minha humilde visão, ela conseguiu o que conseguiu no início do ano passado, muito porque Ferrari e Mercedes estavam apostando em um conceito, isso em 2022, um conceito totalmente errado, totalmente que não daria certo, e a Ferrari e a Mercedes no início de 2023 insistiram naquele conceito de side pod, né? A Mercedes, né, com seu clássico zero pod, né? E a Ferrari com o seu conceito estilo banheira, né? E as duas equipes, elas resolveram ir para o padrão mesmo, padrão side pod Red Bull, né? Porque na Fórmula 1 hoje, o side pod é uma coisa extremamente importante, tá, pessoal? E a Aston Martin, que ela tinha abordado uma imagem muito mais de uma Red Bull, né, no estilo da Red Bull, foi muito bem ano passado e tudo mais, principalmente no início, né? E curiosamente, quando a Mercedes e a Ferrari fizeram um bom carro, começaram a melhorar seus upgrades com relação àqueles sidepods estilo Red Bull, elas foram para frente e a Aston Martin ficou muito atrás, né? Então, para mim, acho que foi ali que a Aston Martin atingiu seu ápice, e hoje a Aston Martin, na minha visão, é a quarta ou quinta força do grid, evidentemente. Mas para mim, a Aston Martin, diferente de McLaren, de Ferrari, de Red Bull e de Mercedes, ela só tem um piloto, que no caso é o Fernando Alonso, né, que na minha visão é um excepcional piloto. Acho que não é segredo para ninguém que é um dos melhores pilotos. Acho que a gente pode dizer que um dos melhores da história da Fórmula 1. Aí vai relativo, cada um querer colocar ele em 10º lugar, 9º lugar, 1º lugar, 2º lugar, 3º lugar. Para mim ele é um dos melhores da história da Fórmula 1, né? Muito pela sua capacidade de adaptação extraordinária, e isso um piloto que já guiou por diversos regulamentos ao longo desses anos, né, pessoal? Então, para mim, ele sempre manteve um sólido ritmo. Já tem 40 e tantos anos de idade, uma idade muito alta para um padrão da Fórmula 1 moderna, né? Então, para mim, o que o Alonso faz, claro, não chega perto, acho que, do que ele fez em 2023, né, onde ele conquistou pódios e tudo, porque o carro da Aston Martin não permite mais chegar a pódios, né? Então, é um pouco inimaginável, digamos assim, da Aston Martin chegar a esse nível de pódios, tá, pessoal? E acho que se isso acontecer, vai ser somente com o Alonso, né? Porque esse outro piloto, né, cujo é o Lance Stroll, né, eu não vejo sequer ele sendo um piloto de Fórmula 1 na minha visão, tá? Vocês me desculpem, mas ele para mim, uma das maiores aberrações que esse esporte a motor teve o desprazer de manter esse cidadão por tanto tempo na Fórmula 1, né, pessoal?
Eu acho que, vamos ser justos, né? Acho que a única atuação muito boa do Stroll, para mim, na minha visão, foi somente no Bahrein, né? Onde ele teve até aquele toque na largada ali, onde o Hülkenberg tocou na traseira dele e ele conseguiu fazer uma corrida muito sólida e tudo mais. Mas na minha visão, o Stroll depois disso passou a ser uma aberração, passou a ser uma desgraça, desculpa o termo, para o esporte, porque acho que ele ocupa lugares de pilotos muito melhores, e você ir parando até para analisar, não quero colocar isso na análise de nenhum piloto nem nada, mas para pensar, você que assiste a Fórmula 1, para pensar o tanto de carreiras que graças a esse arrombado de merda, esse riquinho de merda, ele tirou a carreira de outros pilotos, né? Talvez que não tenha dado certo e tudo, mas exemplo assim, né? A gente vê recentemente com o Alonso, anunciou que iria renovar mais alguns anos com a Aston Martin, e todo mundo ficaria expectativa, né, de qual equipe que o Carlos Sainz, né, que a gente vai falar daqui a pouco, iria, né? E o Stroll, né, a gente sabe que o Stroll não vai sair da Aston Martin, então a gente perderia a chance de ver Sainz e Alonso na mesma equipe, na Aston Martin, por causa desse bosta. E assim, é um cara que caga e anda, né? É um cara que, ano após ano, mostra a todos nós que é apenas um cara que tá ali por causa que o papai é o dono da porra da equipe, né? Então, honestamente, acho que o Stroll pensa assim, né? Eu acho que ele tem que acordar todo dia, muito, muito, muito feliz em pensar assim que o pai dele tem toda a condição do mundo para manter esse arrombadinho na equipe, né? E acho que, para mim, ao mesmo tempo que ele tem que acordar tão feliz, que ele tem que acordar tão triste em saber que ele provavelmente está em um cenário onde ele é apenas um piloto medíocre de atuações decepcionantes, né? E é apenas e assim, deveria se sentir mais triste ainda de não fazer tanta questão de realizar o sonho de seu pai, né? Que é fazer o Stroll campeão mundial. O dia que o Stroll for campeão mundial, é o momento onde qualquer piloto minimamente entendido de Fórmula 1, como por exemplo eu, assim, de guiar um carro de Fórmula 1, possa ser campeão, né? Então vai chegar esse dia, não sei, né? O fato é que o Stroll é uma piada de piloto, e até peço desculpas aqui a minha forma de desabafo e tudo, talvez eu esteja exagerando e tudo, mas eu particularmente tenho meu ódio por esse cidadão, assim, sabe? Ele é uma aberração e eu me recuso. Eu tenho muito respeito à Fórmula 1 para aceitar que ela coloque esse cidadão na Fórmula 1 por tantos anos, cara. Desde 2017 esse cara tá na equipe, meu Deus, assim, sabe? Desde 2017 ele está guiando carro de Fórmula 1, né? Já passou da data disso parecer anormal, sabe? Enfim, né? A McLaren, né? A McLaren, na minha visão, é uma equipe assim que progrediu bastante. É o melhor início dela desde o início desse regulamento, né? A McLaren começou 2022 mal, 2023 pior ainda, não parecia não ter aonde piorar mais, né? E esse ano não, esse ano a McLaren a gente viu uma grande força. Fica só um ar de decepção, porque a McLaren, a gente esperava nessas corridas todas que ela fosse talvez um pouco melhor, né? Porque ela deu um salto muito grande do início de 2023 para metade final de 2023, né? E todo mundo achava realmente que ela ia conseguir dar mais um salto para duelar de frente com a Red Bull, e não foi muito esse o caso. Hoje em dia, na minha visão, a McLaren é a terceira força de forma até indiscutível, né? E na minha visão é a equipe que mais pode atrapalhar a Ferrari nesse momento, tá, pessoal? Sobre os seus pilotos, né? O Lando Norris, para mim, pessoal, eu não quero usar críticas aqui, né? Até porque o que acho que o Norris faz, para mim é um digno de elogios, né? Eu acho assim que para mim a única coisa só que falta pro Norris, né? E acho que isso se concretizou em alguns momentos nessas 5 corridas, talvez foi sua postura com relação a ser um piloto muito melhor do que realmente é, né? Ele tem um autodesprezo muito grande e tudo, né? Ele é um cara muito autocrítico e, acima de tudo, coloca muito o Verstappen numa lápide assim, muito inalcançável, sendo que eu acho que
quem é que deveria ter essa lápide toda é o carro, né? Eu falo assim que o Verstappen é o melhor da sua geração, mas eu acho assim que a partir do momento assim, onde os pilotos começarem a ter essa teoria do Norris aí, de achar que o Verstappen está nessa vibe tão inalcançável, eu acho que não faz o menor sentido nenhum deles estarem ali. Na minha visão, todo piloto ele tem que mostrar o seu melhor, né? E se achar o melhor, na minha humilde opinião. A partir do momento onde você joga o tapete para dizer que tal piloto é melhor, eu acho que para mim não faz o menor nexo ele estar na Fórmula 1, né? Essa é a minha única crítica que eu tenho com o Lando Norris. No mais, é só elogios, porque para mim ele tem ritmo de corrida muito bom esse ano. Ele é a nítida ameaça para a Ferrari, né? Assim, vocês viram, assim, talvez você que não acompanha, não saiba, mas no GP da China, por exemplo, ele andou demais, ele andou muito bem, né? Então, assim, a gente vê vários momentos nessas 5 corridas, né, que eu estou analisando aqui nesses vídeos, que o Norris é um pilotaço, é um puta de um potencial muito bom, né? Mas precisa mudar essa mentalidade que ele tem, né? Essa é a minha única ressalva que eu tenho com o Lando Norris, porque para mim ele é um cara muito bom de se defender posição, ele é um cara que sabe muito bem gerenciar pneus, mas acho que é muito sensível nessa área mental, sabe? Desculpa a crítica e tudo, acho que não merece nem nada, mas é a única crítica que eu tenho com ele. Quanto ao Piastri, é como se diz, né? Eu não vou dizer que eu esperava mais, tá, pessoal? Mas é porque para mim o Norris para mim que está fazendo melhor nessa temporada. Eu acho que inclusive o Piastri, ele tem a postura, ele tem frieza, ele tem um jeito assim muito sólido de piloto assim, de que pode ser campeão um dia, né? E o Norris também, tá, que consta. O Norris pode ser muito bem campeão de um. Os dois pilotos, o Norris e o Piastri têm condições, ao meu ver, de serem campeões. Só que o Piastri, ele tem que arrumar esse ritmo de corrida dele. Eu já falei isso em todos os vídeos, né, de falando o que achei da corrida e coisa e tal. E eu novamente torno a dizer sobre isso. Para mim o Piastri, ele peca muito nesse ritmo de corrida dele, é muito abaixo do que se espera dele, tá, pessoal? Ele tem ritmo de corrida, ritmo de classificação. O ritmo de classificação dele é muito bom, bate de frente com o Norris, mas não basta ser bom só no sábado, tem que ser bom no domingo também, tá? E para mim, essa é a minha única crítica que eu tenho com o Piastri nesse momento, né? A Mercedes, né? A Mercedes, na minha visão, pessoal, que eu estou usando muito assim uma certa cola assim para, não que eu esteja lendo nem nada, né? Mas é porque a gente usa para puramente a gente não esquecer de nada, né? Pelo menos tentar não esquecer de nada, né? Que a gente sempre vai esquecer alguma coisa, né? A Mercedes está manhaca, né? É decepcionante você ver a Mercedes tendo essa queda. Eu utilizo muito como exemplo a própria Ferrari, que foi alguns anos atrás. Em 2008, a Ferrari era uma potência, era uma equipe muito boa e tudo mais. Inclusive, na época, era o Felipe Massa que estava na Ferrari, né? O Felipe Massa e o Kimi Raikkonen estavam na Ferrari. E aí, o que acontece? Chegou em 2009, a Ferrari teve uma queda de desempenho, né? Mas por que a Ferrari teve aquela queda de desempenho? Você que acompanha, talvez, Fórmula 1 há muito tempo, né? Porque a Ferrari não tinha um bom equipamento, né? E ela também não tinha uma boa estrutura igual ela tinha na época do Schumacher, né? Na época do Schumacher, do Jean Todt, do Ross Brown, né? Do Rory Byrne, que era o criador daqueles carros que a Ferrari tinha no início dos anos 2000. Então, ou seja, assim, na minha visão, o que acontece? Por que a Ferrari decaiu? Porque todos esses nomes que eu mencionei, né? Jean Todt, Ross Brown, Michael Schumacher, Rory Byrne, para não mencionar outros também, né? Todos eles saíram da Ferrari. Né? Todos eles abriram portas para a nova geração de engenheiros, de projetistas, até mesmo de pilotos, né? Não, pilotos não, mas enfim, de projetistas e tudo. Então, por isso que a Ferrari, evidentemente, cairia de rendimento. E a Mercedes? A Mercedes, o mesmo Toto Wolff continua lá, o mesmo Hamilton continua lá, o mesmo James Allison continua lá, e a gente está vendo essa Mercedes sofrendo pra caramba, né? Então, a gente vê... Eu considero que essa queda de rendimento da Mercedes de um regulamento para outro é maior do que o da Ferrari,
daquela época, né? Então, para mim é decepcionante, né? O Hamilton, na minha visão, é assim, cara, eu entendo, eu até entendo que realmente ele esteja indo para a Ferrari, eu entendo assim que ele não tem mais nada assim com a Mercedes em si, mas acho que ele deveria mostrar mais do que ele é capaz, tá? Eu acho que para mim ele é excelente piloto. Eu desperdicei muitos anos da minha vida achando que era só o carro e tudo mais. Foi daí em diante que eu aprendi muita coisa assim, que não é só o carro, tem que ter um conjunto carro-piloto. É o que a gente viu hoje com o Verstappen, da mesma maneira que a gente via anos atrás com o Hamilton, que era o conjunto carro e piloto, né? Então assim, e o Hamilton não está representando a altura o que ele foi, o heptacampeão que ele é. Acho que quando um cara tem tantos títulos assim, ele tem que pelo menos mostrar sinais de por que ele é heptacampeão mundial. E simplesmente meio que cagar um pouco para isso, como aparentemente ele faz, né? Não que ele queira tá tão abaixo assim do que se espera, lógico, é o pior ano, inclusive, é o pior início de carreira dele na carreira dele, né? Pior início de temporada da carreira dele. E assim, não acho que ele esteja fazendo isso de propósito, né? Mas acho que para mim ele poderia ser capaz de muito mais, né? Se talvez estivesse com um pouco mais de ímpeto, né? Mas por outro lado eu até entendo ele. Porque, poxa, ele está no terceiro ano a Mercedes está no terceiro ano de regulamento e se pá, a Mercedes decaiu de rendimento. Então isso é muito decepcionante para ele, né? Quanto ao Russell, para mim, acho assim, ele mostra regularidade, ele mostra competência, e assim, acho que é uma boa resposta diante do ano sabático dele de 2023, onde ele cometeu muitos erros, mas ainda acho que ele pode ser melhor que isso. Para ser bem sincero com vocês, acho que ele pode ser muito melhor que isso, tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Acho que a gente já viu um Russell muito mais empolgado, um Russell muito mais envolvido assim, em ser um piloto melhor, né? Pelo menos essa é a minha maneira de pensar, né? E lembrando, né, pessoal, é tudo minha opinião, tá, pessoal? Eu posso ser a única pessoa do mundo a achar tudo isso que eu estou achando, né, a falar tudo isso e tudo bem, né? Tudo uma opinião, tá? Você do outro lado aí pode discordar muito bem da minha opinião e é isso, tá? Tudo bem, tá? Bom, a Ferrari, né? A Ferrari, para mim, nítida evolução suprema do que foi 2023, né? Principalmente se você comparar a Ferrari nessa mesma posição do que em 2023, né? A Ferrari, na minha visão, ela cumpriu essa superioridade dela, tipo assim, de ser a melhor do resto, né? Como se diz, né? Acho que para mim ela tem um carro muito bom, mas é um carro que evidentemente tem um ponto fraco, que na minha visão é o que? A temperatura, essa gestão de temperatura. É um carro tão concentrado em ritmo de corrida que sacrificou um pouco a classificação, né? E isso era, inclusive, um dos pontos fortes do carro, né? Falando em suma base, é tipo como se o carro da Ferrari, ele fosse, até alguns anos atrás, o carro da Ferrari era um leão de treino, né? Um carro que aquecia os pneus muito bem para a volta de classificação, mas por conta desse aquecimento precoce, né, vamos chamar assim, ela perdia muito rendimento na corrida. E hoje acontece exatamente o contrário. Só que isso hoje é inclusive o fato que está prejudicando, eu ia dizer outra palavra, né, quase disse, mas prejudicando, acho que fica melhor de ser dito, né. E aí entra os pilotos, né, o Leclerc, na minha opinião, faz um início muito melhor do que fez em 2023, só que acho que para mim ele não está, na minha opinião, no seu melhor empenho em classificação. Acho que o Leclerc é capaz de muito mais na classificação, né? Tanto é verdade que essa era a crítica que muitas pessoas têm com relação a ele, né? O momento em onde ele está sendo mais errôneo nessa temporada é justamente aonde ele consegue ser melhor capaz do que muitos, né? Que é justamente nos sábados, né? Que é justamente na sua classificação, né? E na minha visão, acho que ele pode mais do que isso, tá, pessoal? Eu, mesmo o carro não tendo o seu ápice em ritmo de classificação, acho que o Leclerc também tem que melhorar um pouco mais isso, né? Em compensação, ele para mim, na minha visão, ele é o melhor em ritmo de corrida. Acho que ele em ritmo de corrida, acho que até eu acho assim,
opinião minha, acho que ele está sendo até melhor do que o Sainz, na minha visão, em gerenciar seu ritmo de corrida. E é isso que torna as coisas tão inacreditáveis, né? Porque o Leclerc sempre foi muito criticado por ser um piloto leão de treino e tudo mais, e olha só que ele está rendendo o ritmo de corrida. Para mim, o ritmo de corrida dele é muito bom. Só que ele, talvez pela falta de empenho dele, de conseguir tirar algo a mais do carro, não sei. Para mim, sentado aqui é muito fácil a gente falar que é falta de empenho, né? Também, né? Mas, devido ao seu péssimo rendimento no sábado, né, que é muitas vezes ruim, estando atrás de equipes muito inferiores do que a própria Ferrari, ele acaba sendo prejudicado, fazendo corridas de recuperação, né? E o Sainz, na minha visão, está tendo o seu melhor na sua carreira, né? Está tendo a melhor temporada da sua carreira. Ele está indo muito bem na classificação, acho que também é vítima também desse carro nos sábados, né? Mas ele tem se dado melhor nessa situação do que o Leclerc, né? E na corrida, acho que ele tem feito muito bem, mas acho que na minha visão, né, como já falei, na minha visão, ele está de igual, muito igual, assim, se for isso, e muito igual, o inferior ao Leclerc em ritmo de corrida, né? Então, na minha visão, o Sainz ele está fazendo isso tudo. Acho que mostra o pilotaço que ele é de verdade, né? A gente sempre ficou muitos anos assim criticando um pouco o Sainz e tudo, nessa questão assim, né? Mas isso mostra o quão grande ele realmente é, e acho que isso mostra também que ele precisa de um carro competitivo para 2025, né? E que assim se espera que seja uma Red Bull e tudo mais. A gente não sabe, né? A gente não sabe como vai ser, né? Mas, enfim, é um excelente início de ano, uma excelente 5 corridas do Sainz, e mesmo apesar de preferir o Leclerc nessa batalha entre os dois, né, como eu já até fiz vídeos disso, inclusive, e eu acho que para mim, nesse momento, nessas 5 corridas, acho que no geral, para mim, o Sainz está fazendo o melhor trabalho do que o Leclerc, tá? E isso é uma crítica ao Leclerc, e isso é um elogio, um grande elogio ao Sainz, tá? Red Bull é isso, né, pessoal? Red Bull é muito superior, acho que para mim está no seu momento mais superior. Assim, eu não diria, quer dizer, eu estou errado em dizer isso, tá? Para mim, acho que a Red Bull, em 2023, ela era muito superior, mas é o seguinte, eu tenho uma teoria que é o seguinte, para mim, uma equipe muito superior, ela se resume no seguinte, ao quanto ela é capaz de melhorar o seu carro, ao mesmo tempo que outras equipes são capazes de piorar os seus carros. E para mim foi isso que aconteceu em 2023. Em 2023 a Red Bull melhorou, ela foi para cima e a Ferrari e a Mercedes elas foram para baixo, né? Então aí deu uma lacuna muito gigantesca, né? Deu uma lacuna enorme entre a Red Bull e o restante do grid, né? E esse ano não, esse ano a gente vê a Red Bull melhorando, mas a Ferrari também melhorando, né? Então a lacuna que a Red Bull tinha no ano passado era muito maior do que esse ano. Esse ano, na minha visão, é muito mais fácil de se imaginar a Ferrari vencendo corridas, e usando o termo do plural, do que o ano passado. Ano passado era capaz da Red Bull vencer todas as coisas, ela só não venceu em Singapura, no ano passado, onde o Carlos Sainz venceu. E, inclusive também, né, falando sobre o Sainz, né, inclusive venceu corrida, né, nesse período de 5 corridas, enquanto o Leclerc ainda não, né. Voltando à Red Bull, então assim, para mim ela é superior, né, ela é superior, só que, né, para mim também a equipe também está passando por um clima muito bosta, né, inclusive no dia de hoje, né, esse dia 1º de maio, né, que eu estou gravando esse vídeo, o Adrian Newey anunciou sua saída da Red Bull, né, por conta das polêmicas envolvidas do Horner em busca de poder e tudo, aquela questão lá, que aconteceu com ele, né. Mas apesar disso, a Red Bull é elogiável o quanto ela consegue não levar isso para as pistas, né, porque poderia muito bem afetar o desempenho dos seus pilotos, fazer os seus pilotos terem alguns momentos de erro e tudo, e a gente não vê isso, né. A gente vê um Verstappen ainda sólido, né, só abandonou uma corrida e nem foi culpa dele, inclusive. Esses carros de som, cara, eu odeio carro de som, nossa, meu Deus. Ironicamente eu tenho um carro com escapamento alto, né, olha a ironia, né. Mas enfim, então para mim o Verstappen, acho que ele está no seu auge, né, é justo dizer isso, ele tem uma mentalidade muito forte, né, e acho que na minha visão,
isso leva ele a patamares muito invejáveis, né? Claro que eu acho que o carro é um foguete, mas acho que para mim também não seria um foguete se não tivesse um grande piloto nas mãos ali, né? Isso para mim que eu coloco o Verstappen como um dos melhores, também um dos melhores, né? Da história, eu acho que é muito difícil dizer. Acho que para mim vai precisar de muitos anos ainda para ele estar entre os top, né, dos top 5 ali, sabe? Mas ele é sim um dos melhores da história, na minha humilde opinião, né? Quanto ao Pérez, o Pérez para mim ele faz um início muito sólido, né? Um início sem erros, né? Um início de 0 erros, inclusive, o que é um elogio, porque o Pérez vinha cometendo muitos erros no ano passado. E na minha visão é isso, né? Acho que ele... Mas lembrando, né, pessoal, nas primeiras 5 corridas de 2023, ele também começou muito bem. Inclusive, ele estava muito mais próximo do Verstappen, né? E aí a gente viu um Pérez errando demais, cometendo muitos erros bizarros, né? Simplesmente bizarros, né? E assim, até agora a gente viu um Pérez muito assertivo, muito consistente e muito consciente de que simplesmente não dá para se comparar ao Verstappen, né? E acho que para mim a única crítica que eu tenho com ele é isso, né? É muita inferioridade, é muito inferior a diferença, cara. É muito grande, muito gritante a diferença. Tipo, o Pérez está em P2 e o Verstappen em P1 e a gente tá falando de um intervalo de 20 segundos. Isso é desesperador. Assim, eu não sei como é que... Assim, como se diz, né? Eu sei que o Verstappen é muito superior, né? Mas assim, o quão também inferior é também o Pérez, né? Essa é a pergunta que muita gente também tinha de fazer, né? Da mesma maneira que as pessoas perguntam quão superior é o Verstappen, a gente também deveria saber quão inferior é o Pérez, né? Porque pra mim não é possível uma diferença tão grande assim, tá, pessoal? Na minha humilde opinião, né? Bom, pessoal, então no mais é isso, tá? Essa é a parte 2, né? E ficou mais longa, né? Infelizmente, né? Até peço desculpas a vocês por isso, né? Mas é isso que eu particularmente penso de todas as equipes, tá, pessoal? Pode ser que tenha faltado alguma coisa ou outra, pode ser que eu tenha estendido demais um piloto ou outro, né? Como eu estendi um pouco com o Stroll, mas é que o Stroll, eu odeio esse cara. Me desculpe, mas eu odeio, eu tenho uma raiva muito grande com esse cara, porque esse cara não tem condição de estar na Fórmula 1, cara. Não é justo a Fórmula 1 aceitar 20 pilotos e aceitar o Stroll, né? Nossa, e aceitar o Stroll entre esses 20, né? Porque acho que a Fórmula 1, cara, Fórmula 1 se trata de ter os melhores, né? E tem um Stroll no grid, é uma aberração, né? Ele, o Sargent e o Magnussen, no momento, estão sendo os 3 patetas, né? Como eu gosto de dizer aqui algumas vezes, já até disse no vídeo anterior e disse também no GP, no resumo que fiz do GP da China, né? Mas é isso, né? Acho que é isso que eu tenho mais a dizer para vocês, tá, pessoal? No mais, é só minha opinião, não fiquem ofendidos com isso, é só uma opinião de um fã de Fórmula 1, tá, pessoal? No mais, é isso aí, tá? Fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.